vamos falar sobre isso, vamos refletir sobre isso, para que nós possamos estar diante da presença do Senhor, sem falha, sem mácula, né? Mas sim, na presença de Deus, estando adorando a Dele, sendo obediente àquilo que Ele deixou, né? As ordenanças do nosso Deus. Mateus 16, 18, falei 18, 16, né? Mas é 16, 18, perdão a todos os irmãos, amém? Estou nervoso aqui em cima, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode tomar assento, em nome de Jesus. Em dias trabalhosos, por causa de muitas heresias e cheio de escândalos, muitos estão confusos em relação à igreja do Senhor. Mas as heresias e os escândalos não deveriam ser motivos de surpresa para mim e para você, porque Jesus já nos alertou acerca disso. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai dos homens pelo qual vem o escândalo, conforme Mateus 18, 7. Um indivíduo confuso e revoltado estão protestas, gritando em plenos seus pulmões, dizendo: eu sou a igreja. Você já ouviu isso? Sim, eu também. Lamento te informar, mas você sozinho não é a igreja de Cristo. Eu e você não passamos de simples membro do corpo, não somente o corpo sozinho. Na casa de Deus somos apenas uma pedrinha, que unidos uns aos outros, formando uma das milhares de paredes nesse grande edifício de Deus. Amém? E que para a gente possa entender o que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a comunhão unificada de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a usar esta palavra, qual nós lemos Mateus 16, 18, diz: eu edificarei a minha igreja. A palavra grega produzida nesse versículo se chama eclésia, que significa Assembleia de Deus, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 32 ao 41, está escrito que tem que se congregar. Contudo, quando Cristo usou a palavra eclésia para falar sobre o seu povo, ele elegeu a palavra para significar mais do que apenas uma assembleia de pessoas comuns, mas a sua igreja. Diga para o seu irmão: não tenho o costume de dizer isso. A igreja é do Senhor. Temos vistos, ouvidos e até conversado com alguns irmãos, né, chateados no gabinete, dizendo: pastor, a sua igreja, pastor Sérgio, a sua igreja está assim. Não, a igreja é do Senhor. Nós só estamos aqui, o pastor Sérgio, o pastor Daniel, somos pecadores igualzinho a vocês, mas nós estamos aqui para poder pregar a palavra do Senhor e anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Ele elevou a palavra para significar a reunião particular para pessoas que ele pessoalmente elegeu, edificou. Isso quer dizer que o Senhor é somente o Senhor que acrescenta diariamente à igreja aqueles que estão sendo salvos. Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e versículo 27. Para a glória de Deus. Atos 2, 40
e 7. Louvado a Deus, (2:47). Louvado a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Quem salva é Cristo, a gente não vem sozinho. Consequentemente, porque Cristo é o único que edifica a igreja, Cristo é o único a quem a igreja pertence. Cristo disse em Mateus 16:18, a qual nós lemos: eu edificarei a minha igreja. Isso significa, irmão, que a igreja não pertence a pastores ou ao povo, mas ao Senhor. Isto é, Cristo é o único proprietário e exclusivo da igreja, Cristo nosso Senhor. Uma das características identificada na igreja é que ela pertence ao Senhor, e que distingue a igreja da sociedade secular, a qual tem aí fora, que alguns pensam que é a igreja do Senhor, mas não é. Clubes sociais ou outras congregações religiosas. Por isso que algumas pessoas encontram em algumas igrejas que não é de Cristo, mas Deus, ele deixa: eu edificarei a minha igreja. Por isso é comum encontrar a frase aí fora: a igreja de Deus, a igreja de Cristo. E isso se repete no Novo Testamento, mas trata-se do povo de Deus, aquelas pessoas particulares que Deus, irmãos, foi chamando através da sua fé em Jesus Cristo. E o material que Deus usa para edificar a sua igreja é um povo remido no sangue de Jesus. Efésios capítulo 2 e versículo 19 ao 22, irmão, deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe aqui. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: o material que Deus usa para edificar a sua igreja é o seu povo redimido. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão do povo santo, olha que maravilhoso, e membros da família de Deus, não separado, mas juntos, somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Ele é o dono, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito Santo. Então ele precisa de você e de mim, para que nós adoramos ao Senhor na casa dele. O apóstolo Pedro, ele explica isso àqueles irmãos em sua primeira carta, do capítulo 2 e versículo 5. Olha o que Pedro, ele explica aos irmãos da pedra, dizendo: olha, os santos da igreja são pedras vivas que compõem uma igreja espiritual. Olha o que ele diz: e vocês também são pedra viva, os quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, oferecendo sacrifício espirituais que agradam a Deus.
Você é uma pedrinha aqui dentro. Não sai por aí dizendo, eu sou a igreja. Você não é a igreja sozinho. A pedra angular é Cristo, com as outras pedras basilares que consistem nos profetas e nos apóstolos. Todas essas pedras são colocadas entrelaçadas para formar uma única estrutura ou templo. A igreja é comparada não só a um edifício, a um templo, mas também a um corpo de Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 22 ao 23, para a glória de Deus. E Deus diz: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e a fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Aleluia! Você faz parte da igreja do Senhor. Assim como a metáfora de um edifício, a metáfora de um corpo comunica a igreja, consiste de diferentes membros. Olha para o seu irmão e fala: nossa, o irmão está com um cabelo bonito. Olha, eu queria fazer, meu irmão, mas não tenho, né? A barba do nosso irmão Felipe, irmão, eu queria ter, irmão, mas não tenho. É diferente. E estão unidos para formar uma única entidade. Sendo assim, a igreja tem múltiplos membros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 14. De fato, irmãos, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes, que estão espiritualmente unidos e interligados dos que em um corpo espiritual, sobre o único, o absoluto, o verdadeiro da verdade, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o cabeça desse corpo, é a igreja. Ele é o princípio supleno sobre o que ressuscitou dentro dos mortos, portanto, ele é o primeiro. Aleluia! Pois foi o que agradou o Pai em toda a sua plenitude que habitou no seu Filho Jesus. Efésios capítulo 2 e 14 diz: desse modo, a igreja é um só. Pastor, não vou ir na igreja, não, vou fazer o possível para eu poder ir. De modo, a igreja é uma só. Efésios capítulo 2, versículo 14, porque diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeu e gentil a um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Aleluia. Olha que interessante. Gentios e judeus não podiam se comunicar. Brigas. Eu sou melhor que você. Eu sou judeu. Você é gentil. Olha o que Cristo faz com a sua igreja. Ele chama aqueles que farão parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, para que a gente possa gravar no nosso coração isso. Pastor, eu vou na igreja, não, eu vou lá, eu sou crente, eu sou cristão, mas faz parte de uma igreja local, mas não faz parte de uma igreja invisível de Cristo.
Olha que interessante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículo do 20, não está aqui no sermão, mas olha que interessante, irmãos, Deus te chamou para uma família, e que você não conhece esses membros da família, mas Ele chamou para que você possa fazer parte do reino celestial. Olha que interessante. Alguns dele, versículo 20, todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também com os gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram ao ouvido da igreja em Jerusalém, e eles ouviram Barnabé e Antioquia. Estes ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a pertencerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentados por quem? Pelo Senhor, a igreja de Cristo. E nessa pandemia, pegou muita gente de surpresa, né? Gostaram de ficar em casa. Pastor, eu posso ter os meus gostos. Eu vou ouvir esse tipo de mensagem, esse tipo de pregador. Não, pastor, eu só vou ouvir esse tipo de louvor. Está gostoso, né? Está maravilhoso. Aquela chatice, irmão Márcio, não tem mais criança gritando. Quando você está no culto e tem uma cabeça maior, e você fica assim, né? Acabou essa chatice, né? Pandemia, acho que, né? Não é? Essas coisinhas, né? Mas não. A igreja do Senhor é composta por cristãos, chamado por Cristo através da sua fé, dando o arrependimento para estar juntos na congregação dos santos. Pastor, eu sou igreja. Não, você não é igreja. A igreja de Cristo se reúne no templo, na eclésia, na assembleia. Sabe por quê? Porque Deus planejou isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Sai do online, vem para a presença de Deus. Sai de casa, do conforto, vem para a presença de Deus. Pastor, eu vou ficar assistindo deitado. Não, Deus quer você limpo, maravilhoso, com a roupa maravilhosa, com cheirinho, com perfume, vendo aqui, adorando e exaltando o nome do Senhor. Esses jovens que estavam aqui louvando a Deus, e você adorando o nome de Jesus, e a presença de Deus fazendo presença na casa. E ainda mais, o seu coração sendo aquecido pela graça de Deus. A unidade do corpo místico de Jesus é um subproduto da comunhão e da união de todos os crentes que compartilham na pessoa de Cristo através da fé. Essa união com Cristo é invisível e espiritual. Eles são unidos a Cristo pela fé, e depois são interiormente compelidos pelo Espírito Santo e pela sua palavra a se unirem a uma igreja local. Pastor, eu não entendi. Vou resumir moídos, né? Nosso Deus é espiritual, e pela
tua palavra espiritual, ele molda o seu coração, lhe dá a fé, o arrependimento e diz para você: olha, agora você vai participar de uma igreja local, visível. Pastor, não preciso de igreja não. Vocês já ouviram isso? Pastor, não preciso de igreja não. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja na minha casa. Ah, é? O que você diria para a sua esposa? Olha, esposa, eu só quero o seu corpo, a sua cabeça não. Ô marido, o que você diria para a sua esposa? Eu quero a sua cabeça e o seu corpo não. O que você diria? Magoa, né? Ofende, não ofende? Ofende a santidade de Deus, porque isso é ordenança do Senhor. Vem para a igreja cultuar, vem para a igreja congregar. E Deus disse: se não faz parte do corpo, não faz parte do reino de Deus. Como diz a Isabel, pega essa visão, irmão. Pega essa visão. Efésios capítulo 4, versículo 4. Pois há um só corpo, há um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, que é acessado pela união pessoal e espiritual com Cristo, o cabeça da igreja, por meio da fé. Olha que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, irmãos. Olha que maravilhoso. Pastor, depois dessa eu vou vir para a igreja, não vou ficar em casa não. 2:20 de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou, irmão, que te amou, irmão, sendo pecador, miserável. E entregou por nós na cruz do Calvário, para que essa união nos faz um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros um dos outros. Como Cristo te amou, hein? Onde você estava, onde Cristo te encontrou. Pastor, não queira nem saber, eu não quero saber, mas Cristo te encontrou. Na EBD eu senti a presença de Deus, irmão, sentado naquela cadeira, o nosso irmão Nando, dando aquela palavra de Lucas, dizendo: olha, ele estava perdido, mas eu, Deus, o encontrei. E quando Deus encontra, irmãos, a vida dele é mudada, o coração é mudado, e quando tem culto na igreja, ele não vê a hora de vir para a igreja. Aleluia. Pegando o gancho da palavra do pastor aqui: pastor, eu chego 8h30 em casa, vem direto para a igreja, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para dar um abraço na irmã, no irmão, dizendo: eu sou igreja do Senhor. Por quê? Quem é chamado com essa graça maravilhosa e com esse perdão da graça que você não merece, que eu não mereço, mas Cristo lhe deu ali na cruz do Calvário, para que nós hoje estivemos aqui reunidos na presença de Deus, para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 5. Louvado seja Deus. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos a um aos outros.
Você viu alguém diferente aqui hoje? Você viu? Estou vendo a irmã Ana Paula e nosso irmão Gils. Que alegria estar vocês aqui. Por quê? Assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes. O pastor tem um cabelo assim, irmãos. Black Power. Agora o cabelo do pastor Daniel parece esponja. Tem dia que a Isabel Schmidt até me... Parece aí para me lavar a louça. Somos diferentes. E todos esses pertencem um ao outro. No corpo de Cristo não há divisão entre grego, judeu, rico, pobre, homem, mulher, escravo ou não escravo. Somos todos um só com Cristo. Em Gálatas 3:28. Não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa unidade não está apenas na identificação, mas na vitalidade da vida espiritual. Cristo é a vida de todos os que creem. A vida de cada crente tem em Cristo Jesus, no entanto, é a própria vida que é compartilhada mutuamente por todos os cristãos. Essa vida partilhada une cada cristão em uma única família espiritual, visto que ela é uma sociedade, um corpo místico, que abrange todos os eleitos. Quem pode dar glória a Deus? Unidos num vínculo do mesmo Espírito, a fé, o amor entre si e com Cristo, necessariamente deve ter uma certa unidade, pelo qual todos os membros podem ser mutuamente ligados. Você já percebeu quando você não vem na igreja um dia? Quem que manda mensagem para você? Lá vem um pastor, tá enchendo o saco. Uma citação de um reformador diz: uma das realidades mais preciosas da fé cristã é a unidade que liga os corações e a alma de cada cristão, não só em Cristo, mas um com os outros. Tem dia que eu mando mensagem para o Moedas: ô Moedas, elas paz. E ele diz: ô homem de Deus. Estamos ligados um ao outro. Não está no sermão, mas o Senhor falou fortemente no meu coração. Você tem mandado mensagem para os irmãos da IBR? Você tem mandado uma mensagem? Você tem ligado? Não. Ele faz parte do corpo. A irmã Isabel, a irmã Hélida, o pastor manda mensagem lá no grupo: irmão, parece sexta-feira, não aparece ninguém. Parece que a igreja é o pastor, a irmã Hélida, e a irmã Isabel fica falando sozinha lá no grupo. Isso é ser igreja? Você acha certo isso, irmãos? Hã? Como diz a Isabel para o irmão Isaac: você acha certo o que você está fazendo, Isaac? Será que como corpo de Cristo que é ligado comigo e com você, eu vou ficar em silêncio? Não, eu vou ligar e falar: tá bem contigo, irmão Edson? Ei, irmão Edson, tá bom contigo? Tá bom. Interajam entre si, porque vocês faz parte do corpo de Cristo e é eu com você. Embora estar em Cristo seja intensamente pessoal e individual, nunca é individualista, como indivíduos
que está pessoalmente unidos a Cristo, ao mesmo tempo, pessoalmente, unidos a cada outra pessoa em Cristo Jesus, porque a igreja é formada pelo povo de Deus, que foram espiritualmente unidos. Os membros individuais são chamados a congregarem. Vou dizer de novo, são chamados a congregarem. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aqui vai estar em uma tradução, e eu trouxe uma outra tradução que a gente possa dar luz ao texto. E diz: não deixei de nos congregar como é costume de alguns. Na tradução que eu trouxe aqui diferente, diz assim, ó: não abandonemos a igreja, como é costume de alguns. Você já olhou na igreja? Você já viu quem faltou? Terminando o culto, você manda uma mensagem para ele. E isso aqui é uma ordenança do Senhor, dizendo: crente tem que congregar. Pastor, eu vou dormir mais tarde, estou muito cansado. Ai, pastor, cheguei de uma festa de criança muito tarde. Vai desobedecer a Deus? Vai ofender a Deus? Porque quando você não vem na igreja, você ofende a Deus. É isso que está dizendo aqui, ó. Você ofende a Deus. Sabe por quê? Porque a família de Deus é a família de Cristo. Você já foi em algum churrasco e a sua mãe fez aquele almoço maravilhoso e você não foi? O que aconteceu, irmão? Nem vou te dizer, que você já sabe. Deus também fica muito triste, porque o lugar de salvo é na igreja. Pastor, mas igreja salva crente? Não, igreja não salva crente. Eu disse numa visita, uma irmã diz o seguinte a ela, minhas palavras, irmão: a igreja não salva cristão não, mas ele te mantém vivo. Pega essa, né, irmã Isabel? Essa visão. A igreja, irmãos, não salva você, mas ela te mantém vivo. Então vamos lá, 4 versículos para nós aqui meditarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Rapidinho, irmãos, para a gente ganhar tempo. Diz assim: pensamos em como motivar um ao outro na prática do amor e das boas obras. 1 Tessalonicenses 5:11. Vai pegando aí, irmãos. Deus está falando com você. Deus está chamando a tua atenção, dizendo: crente tem que congregar. Não vai mandar mensagem para o pastor, perdi horário. 1 Tessalonicenses 5:11 dizendo: irmão, isso aqui é muito sério, irmão. É a igreja do Senhor, é a qual nós fazemos parte, somos unidos espiritualmente, mas visíveis para congregarmos, dizendo um para o irmão: olha, Deus é contigo, eu estou aqui porque Deus me chamou para poder pregar a palavra de Deus. E às vezes o irmão está aqui, murcho, e você diz: olha, Deus é contigo, varão. E nós temos um jargão aqui, né, na igreja. Vem mais animado, né, irmã Hélida? Está cumprindo com a palavra dele. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Continue, viu, irmã Hélida? Continue. Quem tiver, você fala. Você pega essa visão também, irmão. Fala para o irmão que não veio, ou se ele está meio, chegou na igreja meio xoxô, você fala para ele: o Senhor está falando para mim animar você, porque nós fazemos parte do corpo celestial. Efésios capítulo 4, versículo 2, dizendo: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em raiva, em amor. Romanos capítulo 14, versículo 19 diz: portanto, tenhamos
tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar um ao outro. Você lembra da mensagem que eu falei para você lá no grupo? Ô irmão, dá um joinha, dá graça e paz. Coloca lá um selinho, uma figurinha do nosso irmão William. É mandamento do Senhor, irmãos. Não é meu, não é da igreja aqui, não. É do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é para mantermos vivo a nossa esperança, que quando Cristo voltar na terra, vai achar crentes fervorosos, cheios de fé, na presença de Deus. E o Senhor vai falar: estou buscando uma igreja poderosa em Cristo Jesus. Aleluia. Embora cada membro do corpo de Cristo recebe sua vida e alimento do corpo, do cabeça, eles são designados individualmente para cumprir, para o crescimento espiritual de todo o corpo. O apóstolo Paulo explica isso na sua carta em Efésios capítulo 4, versículo 16, eu vou estar lendo por causa do horário. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Não é diminuir, irmão, é a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia! Amor, irmão, está falando em amor. Ame, ajude. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Consequentemente, a igreja como um corpo unificado é projetado para crescer. Essa igreja vai crescer, irmãos, e você vai ajudar, animando os irmãos na graça e no poder do Senhor Jesus, mas somente em sincronia com o crescimento de suas partes individuais, enquanto elas são operadas juntamente. Para que nós vamos ter bazar aqui, irmão? É para a gente ficar unido. Venha. Amém? Esse tipo de encontro é para arrancar algum negócio do espinho do peixe lá. Não é? Então venha, participe. Não, eu quero estar. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos através da palavra de Deus, na maturalidade. A gente precisa crescer em maturalidade, ser maduros. E como a gente vai ser maduros? Eu preciso de você, irmão Felipe. Eu preciso de você, irmão William. Eu preciso de você, irmão Márcio. Todos nós precisamos um do outro. Cada membro do Senhor de Cristo é necessário para o crescimento mútuo e edificação de todos. Assim como o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Os cristãos não podem dizer que não têm necessidade um dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Agir isoladamente, ficar de canto, é como se o pé se separasse, que pode saltar para o céu e para lá e para cá. Tem que estar unido, junto. Os membros se reúnem na igreja local. Todos aqueles que foram invisivelmente unidos a Cristo, que comungam, que possam trabalhar juntos para o seu próprio benefício individual e coletivo. Desenvolver uma amizade na igreja não é para se
isolar igual o nosso irmão Rodrigo Messias faz, entendeu, irmão? 5 horas da manhã, ele vai com o nosso irmão Diego pedalar e não chama ninguém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desenvolver uma amizade, irmãos. E assim você vai ajudando um ao outro. Por essa razão, a igreja não é santos individuais e desconectados. A igreja é a comunhão dos santos. Aleluia! Irmão, a tecnologia está aí. Desconecta não. Quando o pastor manda mensagem lá, o pastor sabe quem viu. Dá um joinha, dá um alô. Ô, pastor, não estou bem. Coloca lá no grupo, irmão. Os crentes aqui da igreja faz um parte do outro. Se ele está sofrendo, eu também estou sofrendo. Se está angustiado, ele também vai ficar angustiado, porque ele faz parte do corpo. Você já tentou cortar um dedo? É só o dedo que dói? Dói o corpo inteiro, irmão. Assim mesmo é na casa do Senhor. Se está ruim, irmão, coloca lá no... Eu quero oração. E a igreja estará orando por você no nome de Jesus. A igreja não é apenas um povo unificado de Deus. A igreja é um povo santificado de Deus. Essa é a segunda marca essencial da igreja. Na verdade, a razão pelo qual os santos estão unidos é que eles foram santificados em Cristo Jesus. Um povo remido de Deus foi santificado em Cristo Jesus pela verdade, a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu estou indo para os finais da mensagem. O povo de Deus foi chamado para fora do mundo de trevas e de pecado e transportado para o reino do amado Filho Senhor. Estava em treva e o Senhor trouxe para a luz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que Ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos os que em toda parte, a igreja invisível de Deus, universal de Deus, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Dele é o nosso Deus. A igreja é santificada. E nós estamos aqui reunidos com pecadores, com miseráveis, mas sendo regenerados por Deus na santificação dos santos. A nossa vida aqui, quando a gente vem para a igreja, é para que a gente possa ser igual a Cristo, ser santo como Cristo é santo. Eles foram lavados, santificados pelo sangue de Jesus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus em nome de Jesus, pelo Espírito Santo nosso Deus. Consequentemente, eles são a nação santa, o reino de sacerdotes que foram consagrados pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira igreja é santa pela sua própria natureza. Somos pecadores, sim, mas resgatados por Jesus Cristo, e estamos no caminho para que possamos ser aperfeiçoados por Cristo e ser santo igual o nosso Senhor. E Ele vai buscar uma igreja santa, lavada e remida em Cristo Jesus. Kuyper declarou dizendo: a santidade é a própria essência da igreja. A igreja é símbolo de santidade.
não é apenas um mero ornamento que, acrescentado à sua glória, não é como colocar um colar cintilante para realçar a beleza da mulher. Não, a santidade é a sua própria essência, não precisa de nada. Ele é a essência do Evangelho de Cristo na nossa vida. O grande objetivo da igreja, consequentemente, é crescer em unidade e santidade. É o pecado que destrói a unidade. Pecado que destrói a unidade. E assim, Deus está buscando trazer o seu povo para uma maior unidade. Crescer em Cristo Jesus, sermos semelhante a Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 17:17 diz assim: libertando da escravidão do pecado e santificando para a sua verdade. Ele nos libertou do pecado a qual você estava escravo, irmão. E Ele te lavou, te limpou. Sabe para quê? Para você abraçar o nosso irmão Nando, para você abraçar a nossa irmã Cida, abraçar a nossa irmã Teresa, abraçar a nossa irmã Nadir, para que juntos crescemos na santificação de Deus. E é muito importante, e vou para a conclusão, dizendo, qual o pré-requisito para que a gente possa pertencer à igreja de Cristo? Qual o requisito? Primeiro, é nascer de novo. Segundo pré-requisito, é o batismo. O terceiro pré-requisito é a ceia. Pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus disse, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, mas quando chegou o seu tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, assim o fez para resgatar a nós, que estamos sobre a lei, sobre o pecado, a fim de nos adotar como filhos. A conversão é adoção. Só é acrescentado à igreja quem é nascido de novo. Tão interessante, irmãos. Essa promessa se aplica a todos os homens e mulheres que creem em Jesus Cristo. Quando Deus o adota, quando lhe dá o dom da fé em seu Filho Jesus, ele recebe a uma família espiritual de crentes, cheio de pecados, imperfeitos diante de Deus e diante de outros, a igreja local. Ele também ganha novos irmãos. Você ganhou novos irmãos em Cristo Jesus. Quando se torna um filho, ele também se torna irmão. Relacionamentos novos, mais distintos. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O que quer dizer? Ele quis assim te chamar. Ele quis assim te resgatar. Não, é aquele. Não. Ele nasceu de novo para pertencer à família espiritual. Oh, aleluia. Jeremias 31, 33. Eu vou ler um antes para poder ver o versículo. Mas a Bíblia apresenta a conversão como uma transformação que separa o povo de Deus do mundo. Isso é o que
o Jeremias e os profetas do Antigo Testamento diziam: uma nova aliança. E essa nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. E 31 e 33 de Jeremias diz: porei minha lei em sua mente, eu escreverei em seu coração, serei o meu Deus e eles serão o meu povo. Isso quer dizer, você é meu, você é minha. Aleluia. Não te deixarei só. O que é meu é meu. Pastor, eu estou fraco na fé. Você faz parte de Deus, é propriedade dele. E uma conversa de Nicodemos a Jesus. Jesus não espera nem ele fazer uma pergunta. De noite, Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, com medo dos outros mestres, e ele dizia: Senhor, eu sei que o Senhor faz todas essas coisas, porque o Senhor é Deus, pessoas assim normal não faz. E aí Jesus não deixou nem ele fechar a boca. Jesus já disse, João capítulo 3, versículo 3, e segura aí, Danilo: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não pode pertencer ao reino de Deus. E aí ele tentou falar, e Jesus respondeu a Nicodemo: Nicodemo, você não está entendendo. Você não está entendendo, Nicodemos. E tem muito Nicodemos, irmãos, na igreja. Tem muito Nicodemos que está na igreja, que ainda não teve um nascimento de Cristo, não teve aquele impacto com o que significa nascer de novo. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, João 3,5: e eu lhe digo, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Coloque-se de pé. Em sua caminhada cristã, e eu já disse isso outras vezes, que você caminha com o irmão desvia, e ele fica pior do que quando estava. É porque não nasceu da água e do Espírito. E para a gente pertencer, irmãos, à igreja local e à igreja invisível de Deus, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa nascer da água e do Espírito. E aí algumas situações que acontecem no corpo de Cristo, que as pessoas se magoam, não têm a tolerância, não crescem junto, quer ferir o corpo, quer ferir a si mesmo, e não nasceu de novo. Não, que amor o quê? Não quero ter nada de amor não, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Somos o corpo de Cristo, e aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz a Nicodemos: Nicodemos, você não está entendendo, para você participar do corpo de Cristo, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Mas pastor, eu pertenço à igreja local. Sim, você pode pertencer, cantar, pular, gritar, tocar, pode falar, e não ser um novo, um convertido, adotado por Cristo Jesus, Filho de Deus, a igreja, e não nascer da água e do Espírito, não faz parte da igreja. E eu faço um convite aqui nesta manhã. Você que ouviu esta palavra,
e agora entendeu o que é a igreja, que é o templo do Senhor, que é eu e você, que é um membro de Cristo, que a igreja é santificada, que a igreja é na verdade, e que a igreja, quem acrescenta na igreja é o Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você está impactado com esta palavra, dizendo: pastor, eu preciso nascer de novo da água e do Espírito. Você aí na sua cadeira, curva a sua cabeça e nós aqui estaremos orando, e você vai falar com o autor e consumador da nossa fé, o dono da igreja, dizendo: Jesus, eu quero pertencer a esta família, Senhor, eu quero nascer de novo, Senhor, eu quero nascer da água e do Espírito, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero fazer parte do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Pai, falamos da Tua palavra, e a Tua palavra nos impacta.